E olha, muitos dos nossos traumas surgem lá, ó, lá na infância, né? E entre os principais que causam mais impacto na nossa vida são o abandono e a rejeição. Ambos trazem inúmeras consequências, mas lidar com tudo isso não é tarefa fácil. Para entender melhor o impacto que esses sentimentos têm na nossa vida, tá aqui comigo a psicóloga Franciane Peterli. Fran, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Gi. Tudo ótimo. Maravilha, E você? tudo ótimo também. Tratando traumas de infância, porque todo mundo tem. Todo mundo. Todo mundo, Gi. É verdade, né, Freud? Freud já dizia, né? O lar é o berço dos traumas. Então, não se ache nem único e nem muito sortudo, porque você vai cavucar e vai achar. Todos. Mas esse impacto na nossa vida, adolescente, adulta, às vezes a gente não percebe. São traumas que a gente carrega e não sabe. Exatamente. E ali que está o problema. A não consciência desses traumas faz com que eu continue repetindo ele na minha vida adulta. Esse é o principal problema da autossabotagem, que todo ser humano quer sempre curar. Eu gostaria de romper esse ciclo da autossabotagem. O que é isso? Aquilo que eu não vivi na infância, quando adulto, se eu não me senti amado na infância, quando adulto, eu quero sentir esse amor. Mas como eu não aprendi isso na minha vida, lá na infância, eu continuo reconstruindo todo esse movimento, esse modelo, por mais que eu deseje algo diferente. Porque foi isso que eu aprendi. Nós aprendemos a nos amar pela quantidade de amor que nós recebemos na infância, pela visão, pelo tratamento que nós temos de pai e mãe. Existem mais de 15 traumas que nós passamos desde a infância, que é estudado pela psicologia. E quando a gente começa a abrir isso pelas pessoas que têm interesse, elas vão se descobrindo em muitos deles e o impacto que isso vai ter lá na vida adulta, como você colocou. Agora, carregar por tanto tempo um trauma que às vezes a pessoa nem sabe o que é, como é que se trata algo assim? Como é que se identifica em primeiro lugar? O trabalho de identificação é um trabalho de autoconhecimento, né? A gente realmente voltar na infância, voltar nessas feridas, nessas imagens que foram construídas a respeito de como, né, do amor próprio, a respeito de como eu recebi amor e afeto através dos meus cuidadores. E aí, Gi, como Santo Agostinho fala, conheça-te, aceita-te, supera-te. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento, o segundo é você aceitar, porque não tem como mudar essa história de vida, trabalhar o perdão e aí, consequentemente, quando eu tenho consciência de onde está esse trauma, quando ele voltar a se repetir na minha vida adulta agora, com essa consciência eu passo a ter um movimento diferente. Porque uma pessoa que sofreu abandono e rejeição lá na infância, lá na vida adulta ela vai querer, por exemplo, um relacionamento onde ela se sinta amada e acolhida. Mas como ela aprendeu desde pequeno que o amor não é para ela, ela acaba construindo um relacionamento que ela sufoca muitas vezes, ou que ela aprende, e aí ela repete aquele abandono, e aí lá no subconsciente ela fica, tá vendo? Mais uma vez eu não posso confiar, eu vou sempre ser abandonado. Então quando você tem de novo essa autoconsciência, você tem o poder de romper isso quando isso volta a acontecer com você, porque ele é um ciclo. Se você não tiver a consciência, você mesmo vai reconstruindo ele. E é possível deixar simplesmente de ter esse... Porque parece que a pessoa vai ter que abrir mão. É tão difícil deixar ir, né? Deixar o outro ir ou em outra situação, mas não ter o controle daquela situação. E é isso que se repete? Isso se repete. Se você não tiver... O processo de autossabotagem é a gente construir exatamente aquilo que nós aprendemos. Então, se eu tive uma infância dura e difícil, eu não quero isso na minha vida adulta, mas eu aprendi isso desde a minha infância, então eu continuo reconstruindo todas essas dores. E aí, claro, como você falou, não é um processo fácil de mudança, mas é possível, tá, Gi? É muito possível. E o primeiro caminho é, sim, você buscar identificar esses traumas. Reconhecer, né? Tem que reconhecer, tem que ir lá fuçar e entender. Uma pessoa que sofreu abandono e rejeição, ela tem uma tendência maior a repetir isso com outras pessoas? Totalmente. Não no sentido de, ai, não, eu quero me sentir amado e acolhida. Então eu vou te segurar, te prender. Exatamente Mas isso. o contrário, rejeitar o outro Também. E abandonar o outro, enfim, outras situações? Dentro da psicologia, a gente fala que vai haver dois movimentos do ser humano. Ou ele repete, ou ele vai para o outro extremo. Certo. Então, repetir significa ele, muitas vezes, né, acabar gerando a rejeição também em outras pessoas, ou ele vai para o outro extremo de querer controlar demais para não se sentir rejeitado. De estar muito carente, por exemplo. E essa carência extrema gera o quê? Gera, ao longo prazo, um abandono. E ele reconfirma aquele trauma, tá vendo? Eu sempre vou ser abandonado. Certo. E aí você falou como aceitar essa situação como parte da cura. O perdão. O perdão. Também é importante. Muito importante. Quem que tem que perdoar nesse momento? A pessoa que fez, eu mesma, enfim.
O perdão, a gente fala dentro da psicologia que ele é um presente que você entrega para você mesmo, né? Então, assim, não necessariamente você precisa ir lá e falar, pai, mãe, eu te perdoo, mas é você compreender que eles entregaram o melhor a nós, né? E compreender que essa história não pode ser mudada, mas daqui para frente eu posso reconstruir de uma maneira diferente. Então, o perdão a esse trauma, porque na realidade, o que acontece quando criança? A gente não sabe falar aquilo que nós esperamos dos nossos pais. Então, essas expectativas são quebradas ali. E é importante que esses traumas sejam construídos. Não vai haver um ser humano com uma personalidade que não tenha sofrido um trauma, senão haveria um monstro na realidade. Porque é aí que a gente aprende a ter empatia, é aí que a gente aprende a sentir o outro. Então, quando criança, eu não sei dizer, pai, mãe, eu quero atenção, eu quero amor, eu quero carinho. Então, sem querer, às vezes, trabalhando demais, pode gerar uma rejeição e um abandono. Às vezes, horas longe de um filho, muitas vezes, de uma criança muito pequena, ela pode sentir esse abandono e essa rejeição, e lá na vida adulta isso vai ter interferência. Então, o trabalho é que a gente perdoe, porque nós somos falhos enquanto pais. Os nossos pais falharam, e falharam na tentativa de entregar o melhor, de serem melhores, né? E assim a gente compreender que todos somos humanos, mas que é possível sim, quando eu perdoar e eu aceitar, eu poder construir um novo movimento na minha vida, tendo consciência desse trauma. Que maravilha. Então, olha só, tem depoimento aqui no nosso WhatsApp, é isso, Fran? Então, bota no nosso WhatsApp, que olha que legal. De Fran para Fran, Fran no meu ouvido e a Fran Peterle aqui comigo. Oi, sou a segunda de 3 filhas e minha mãe sempre me rejeitou por eu não ter nascido um menino. Ela sempre cortava meu cabelo igual a menino, enquanto minhas irmãs sempre tiveram cabelos longos. Sofri abuso sexual pelo meu pai e minha mãe sempre falava que minha irmã ia casar com um rico porque ela era linda. Isso me matava. A gente estava falando de traumas e esse é um trauma bem pesado, né? Mas ainda assim, com possibilidade de se resgatar, de se autorresgatar, né? Exatamente. O que ela tem que fazer nessa hora? Porque dói muito isso aí. Muito. Ali a gente vê vários traumas, inclusive o trauma de desconfiança. O trauma de desconfiança é quando passa por um abuso sexual por parte de um cuidador. Então, tu imagina a gravidade do trauma, né, Gi? É muito importante, então, trabalhar a questão do perdão, né? E compreender que hoje você é o seu pai e a sua mãe. Eu sempre falo que não é à toa que nós temos 2 pés, né? Que é a nossa estrutura, a nossa base. Então, como é que está o seu pai e a sua mãe interna, o seu masculino e o seu feminino? E você passar a se acolher com isso. Porque como é que você repete o trauma lá na vida adulta? Se autonegligenciando e se autoabandonando. Então, como você tem hoje deixado de ser você mesmo, deixado de se amar, deixado de se priorizar, deixado de dar limites para situações, porque senão você perpetua o trauma, você mesmo sendo o causador. Então, é estar atento a esses detalhes, estar atento no meu dia a dia quando eu deixo de não defender a minha essência e não me posicionar da maneira como eu gostaria que as coisas acontecessem, é uma maneira de eu perpetuar esse trauma de autoabandono, de autonegligência, por exemplo. Então, é muito importante essa consciência, o perdão, para que aí eu possa me posicionar de uma maneira diferente. Mas, Fran, eu acredito que vale um acompanhamento muito caso, de perto, sim. Porque... História pesada, né? Eu vou dizer que é o trabalho. O trabalho de autoconhecimento, ele precisa de uma outra pessoa. Por quê? Porque existem áreas cegas em nós que nós não somos capazes de enxergar sozinhos. Por isso, o trabalho com o psicólogo, por exemplo, que o psicólogo ele vai ajudar você a perceber aquilo que você não está enxergando. Os pontos cegos que a gente não vê. Vamos lá, rapidão, mais um WhatsApp pra gente encerrar. Eu fui rejeitada quando bebê. É muito difícil lidar com isso. Sempre tem o complexo de abandono. Gente, ela nem tinha consciência, mas ela sente o reflexo disso. Pode isso acontecer também? Totalmente, Gi. E aí, às vezes, depois, quando você descobre isso, né, através de um trabalho que houve, você vai entender o porquê. Faz sentido. Faz todo sentido. Por que na sua vida você tem repetido isso muitas vezes? Certo. Um assunto que dava um programa inteiro, mas a gente vai ter que encerrar. Que pena. Fran, obrigada por estar aqui com a gente. Volta mais vezes, tá? Gi, por favor.